No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, já aviso logo que esse é um vídeo que eu não tava muito afim de gravar, mas meus colegas sempre conversam comigo, uma das primeiras coisas que eles me perguntam é sobre isso. Nesses 5 anos que eu fiquei sem ficar com ninguém, abdiquei de fato, fiquei quase 5 anos, tá? Não chegou a ser 5 anos, foi 4 anos e 10 meses e 9 meses, eu não me lembro a certa data, mas... Eu fiquei 5 anos sem me relacionar com ninguém, porque eu tinha acabado de terminar um relacionamento que eu amava a pessoa, amava demais, e eu precisei de um tempo pra mim. E eu era viciado em pornografia, eu era viciado em masturbação, a ponto de me masturbar 6, 7 vezes por dia. De às vezes ter uma noite maravilhosa com minha ex e ia pra lá, ia me masturbar, e isso me incomodava muito. E era um ato, um vício que eu tinha desde que eu era menor de idade. Desde que eu tinha 9, 8 anos de idade. Não sei se mulheres vão assistir esse vídeo, mas 90% acredito eu que sejam homens. Eles se entendem muito bem o que eu tô querendo dizer. Eu nem ejaculava e me masturbava. Eu cresci com esse vício, eu queria parar com isso, porque isso consumia um tempo muito grande da minha vida. E eu não conseguia me libertar. E eu não tinha ninguém para poder conversar. Eu chegava pra alguém que eu admirava e a pessoa achava normal, e pra mim não era. Pra mim não era normal eu ser jovem e ser viciado em pornografia. Não é o fato da masturbação, é o fato da pornografia. De eu não conseguir dormir sem antes ficar 2, 3 horas vendo isso sem parar. E eu nunca considerei isso normal. Não entrava na minha cabeça, não entrava. Não adianta. Eu não tinha quem eu recorrer, eu não tinha uma pessoa pra eu pedir ajuda. Entendeu? Pra mim, naquela época, terapia era coisa de maluco. Psicólogo era coisa de doido, de gente varrida. Hoje, eu falo pra você, eu sou uma outra pessoa graças à terapia, entendeu? Eu tenho o seu Ademar, um cara que me ajudou muito, me auxiliou muito de uns anos pra cá. Eu já estou há mais de um ano sem falar com ele em questão de ter reunião, de ter terapia. Mas a gente se comunica bastante, ele me pergunta como é que eu tô. Enfim, pra mim não era normal, eu não tinha ninguém a recorrer. Então eu tive que buscar os meus métodos. Eu vou precisar de um tempo. Tudo pra mim se resolve se isolando. E eu que vivia à base de muito sofrimento, o recorrer da minha vida, achava que com isso não ia ser normal. Eu tava ali com 21 anos, se eu não me engano. 20 ou 21, acho que foi 20. E foi quando eu terminei o relacionamento. Pensei, eu vou comer todo mundo. É o primeiro pensamento que a gente tem, né? Quando a gente é jovem, termina um relacionamento, pensa logo, eu vou comer todo mundo. E nesse mesmo dia eu fui pra igreja. Eu fui pra igreja e tive aquele impacto da fé na minha vida. Comecei a me tornar uma pessoa religiosa, chata, e logo veio esse lado positivo, tá? Hoje eu sou ateu, tá, gente? Eu não sou ateu. Só que eu sou uma pessoa que eu não costumo ir a templos, eu não visito templos. Então, como o pessoal fala, né, um cristão afastado, então vamos falar isso aqui pra não fugir do assunto. Nesse dia que eu fui pra igreja, tudo pra mim mudou. Eu tinha que abdicar, abrir mão de masturbação e de pornografia, porque lá é um ato pecaminoso, é um ato que você se condena. E eu achei legal e interessante, porque toda vez que eu me masturbava, eu me sentia um merda, me sentia um bosta, e eu não conseguia largar isso. Então isso estava me vencendo, eu estava ficando desesperado, eu não tinha quem eu pedir ajuda, não tinha uma pessoa para eu procurar, não ia chegar dentro da igreja conhecendo um pastor hoje, já ia pedir ajuda para ele, porque eu tinha esse preconceito, eu olhava para a pessoa, esse maluco aí, bate bronha antes de dormir. Não vou pedir ajuda para ele. Não tinha uma pessoa que eu olhasse que... eu vou pedir ajuda pra essa pessoa vai me ajudar. Então comecei o meu plano Maquiavel, né? Eu vou ficar uns 5 anos aí sem fazer isso. Eu posso dizer pra vocês aqui nesse período. Larguei, abandonei igreja, né? Eu não costumo gostar de estar ali dentro. É muita gente, me incomoda. Aí você tá lá quietinho, do nada vem uma pessoa, manda o pastor lá de cima, cisma com minha cara, que chama atenção. Ou então o pastor manda olhar pro lado, dar um abraço. Eu não quero abraçar ninguém. Não é por mal, gente, não é por mal. Eu sou um cara muito reservado. E às vezes eu vou pra ali pra querer ouvir o louvor, ouvir a palavra. O cara cisma de mandar tu se levantar e abraçar o cara do lado. Pra mim não dá, não. Então quando tiver uma pessoa só na igreja, eu vou. Fora isso, prefiro ficar quietinho em casa, orando lá quietinho, tomando meu café. Mas assim, voltando ao assunto, pra não fugir de novo. Nesses 5 anos, eu bati bolação, muito soco na parede, eu vivia com minha mão marcada, porque eu tinha uns picos de descontrole. Tinha dia que eu tava muito calmo, tinha dia que eu tava muito nervoso, muito estressado, porque é um vício, eu queria vencer aquilo ali. Tinha dia que eu bloqueava todos os meus acessos à internet em casa, com um bot, e eu não tinha acesso àquelas senhas ali. Logo, na minha cabeça, eu tava fugindo, que eu tava tendo que me limitar. Nesse período, nesses 5 anos, eu tive uma queda. Nesses 4 anos, direto, eu tive uma queda só com masturbação. Eu me masturbei um dia. Foi um pico de estresse muito grande que eu tive no meu trabalho, a ponto de quase rolar briga, e eu tinha que descarregar em algum lugar, entendeu?
Eu confesso pra você, nesses 4 anos, eu me masturbei uma vez. Nesses 4 anos, eu não dei um beijo na boca sequer. Eu não fiquei com ninguém, não tive relação sexual. Durante 4 anos. Nesse período, eu consegui fazer natação, eu consegui fazer calistenia, eu fui até o máximo da calistenia que eu podia ir. Eu consegui me controlar em questão de alimentação. Eu peguei um hábito muito forte de não errar na alimentação. Já não era uma pessoa que errava em dieta, mas nesse período forjou o meu caráter com o lance de não errar em alimentação. Meu sono começou a ser regulado. E olha que eu sou um vampirão, eu gosto de ficar de madrugada acordado. Tenho esse hábito. Não é saudável nem um pouco, mas eu tenho esse hábito. São anos da minha vida fazendo isso. Ali eu consegui controlar. E o que eu achei mais absurdo de todos, que era o que eu mais queria. Eu consegui olhar para a mulher sem olhar para ela e pensar que ela é só um objeto sexual, que é o que mais me incomodava a minha vida inteira. Foi introduzido na minha cabeça que mulher é objeto sexual e não passava disso. Fui uma criança que com 8 anos de idade ganhou uma revista da Playboy, Playboy da tiazinha, eu lembro até hoje. Depois foi da morena do Tchan e da loira do Tchan. Então assim, cara, eu não aceitava isso. Eu tinha bastante prima, eu tinha muitas primas e eu gostava delas como minhas irmãs, entendeu? Eu queria tirar isso da minha cabeça. Cara, a mulher não é só objeto sexual. Mas num ambiente de convivência, minha família é muito grande, meus primos, irmão, todo mundo sempre colocou isso na minha cabeça, entendeu? E éramos todos crianças. Só que eu era o mais novo. E eu não aceitava isso, entendeu? Eu era uma pessoa que eu tinha sonho de, quando eu tiver 20 anos, eu ia casar, eu quero ter minha filha, minha família com 30, 35 anos eu vou construir. Pensava isso quando era criança. E cada vez eu achava que isso ia se perdendo pela pessoa obscena que eu estava sendo. Então eu queria restaurar isso em mim, essa imagem. Eu tivesse que passar de novo, eu passaria procurando mais ajuda, porque foi um período muito sofrido. Foi um período que veio depressão por causa disso. Foi difícil pra caraca. Foi muito difícil. Foi um período que veio depressão. Eu também foi no período da pandemia, né? Então foi algo bem complicado. Algo bem complicado. Foi umas paradas cabulosas que aconteceram. Depois dessa primeira queda, nesses 4 anos que eu tive, eu me masturbei naquele dia. Foi mais alívio do que outra coisa, mas foi vendo filme também. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Eu li mais livros nesse período, mas era algo muito difícil, porque você está querendo fazer uma coisa e você tenta criar uma sinapse neural de outra forma para acabar com aquele vício. Eu li 2 livros que me ajudaram muito, foi do Steve Gallagher, No Altar da Idolatria Sexual. Nossa, eu tenho aquele livro lá em casa até hoje, ele é todo rasgado. Eu rasguei aquele livro todo. Tem marcas dele de lágrimas, de tanto eu chorar. Cara, é um período insuportável, é um inferno que eu passei nesses anos para poder tirar isso da minha cabeça. Aí, você deve estar se perguntando, tá, Lucas, mas resolveu? Sim, resolveu. Hoje eu sou um cara que consigo ficar muito mais tranquilo. Eu não vou mentir pra você, eu acho que as coisas hoje aqui fora estão tão complicadas que é preferível você se masturbar que você ter relacionamento, cara. Porque esse lance de a pessoa sumir no dia seguinte é algo que me incomoda. Hoje eu sou frustrado por relacionamento, vou fazer 30 anos na cara, não quero me relacionar, entendeu? Eu acho que as pessoas são muito vazias, são muito supérfluas. Eu gosto do romance, da paixão, do sentimento, sabe? Essa foi minha primeira ex, depois eu tive uma outra ex que deu muito ruim no relacionamento, deu muito ruim. Depois conheci uma pessoa muito especial pra mim, e tirando essa pessoa, eu não tive sentimento por nenhuma outra mulher depois dela. Essa foi bem recente, foi em novembro de 2024, e depois dela fiquei com outras pessoas e tal, eu não tive sentimento, eu sou sincero com todas elas. Não consegui cultivar sentimento, carinho, entendeu? E eu gosto disso. Eu gosto, eu acho maneiro. E eu vou preservar isso, porque na minha cabeça e na minha concepção, cada vez que você se deita com outras pessoas, mais você se perde de si mesmo. E eu não quero isso. Eu não quero me perder nunca mais. Então eu prefiro... Tem aquele desejo carnal, tem aquela parada. Às vezes dá uma vontade de esvaziar o saco, né, que a gente fala. Mas, cara, eu busco não me masturbar. Não vou ser hipócrita, às vezes dá vontade de fazer. Só que eu só consigo fazer se eu ver filme, cara. Se eu ver vídeo, aí pra mim não dá, não é maneiro não, porque eu sempre fico com medo de voltar àquela parada, aquele vício lá de trás. Então não é prazeroso, é só pra esvaziar. Então, na boa, eu prefiro dormir, acordar, ter poluição noturna, que deve acontecer com um monte de gente, do que propriamente fazer isso. Mas tem dia que é difícil. Tem dia que é difícil, entendeu? Mas consigo controlar 100%. Tô hoje, tô 16 dias já
sem gozar, vamos dizer assim. Tô de boa, não vou mentir. Tantas coisas, tantos projetos, tantas coisas pela frente, eu não consigo nem me concentrar. Esse lance do meu canal ter saído do ar, o outro canal, tá me preocupando, porque esse canal aqui pode cair a qualquer momento. Um dos motivos de eu ter atrasado é jogar esse vídeo no ar. Mas, rapaziada, fica aí minha experiência nesses quase 5 anos de sem me masturbar, sem me relacionar com ninguém. Acho que é algo que forjou meu caráter. Eu acho que eu sou um cara muito tranquilo para estar num relacionamento, mas ao mesmo tempo, eu sempre falo isso, né? Uma pessoa que foi forjada na dor, no sofrimento, dificilmente ela vai conseguir se relacionar com alguém que foi forjado num lar de amor, de carinho. Lá em casa era porrada o tempo todo, guerra 24 horas, cara. Eu cresci nisso. Então acho muito difícil conseguir me relacionar hoje com uma pessoa. Querer abrir mão de muita coisa que hoje eu não estou disposto. Eu ainda tenho algumas guerras para travar. Depois disso aí eu posso correr atrás. Mas enquanto isso eu vou seguindo meu caminho sem iludir ninguém, sem enganar principalmente a mim mesmo, com falsas expectativas, entendeu? Fica aí de experiência para você. Não sei nem quantos minutos de vídeo tem. Vamos ficando por aqui. Essa semana eu lanço esse videozinho. Espero que em breve eu lance um outro aí. Mas um abraço. Fique com Deus. Não sei se isso aqui vai repercutir muito ou não. Meu canal é pequeno. Mas pode me perguntar qualquer coisa aí que eu vou estar disposto a ajudar geral. Já falei pra caraca, eu sigo. Vambora. Fique com Deus.